A pior coisa que eu já fiz quando eu era criança. Gente, vocês é terrível, né? Vocês veem eu falando que eu era custosa, 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 já quer logo saber as minhas malinações. Então, eu vim contar a coisa que eu acho que foi a pior. Eu fiz um chazinho aqui de camomila com limão, porque eu tomo remédio para dormir, mesmo assim meu cérebro não tá descansando. Então, tô tomando também a camomila com limão, que diz que é bom. Eu tô rindo, mas é com respeito, viu, gente? Eu não me orgulho disso, lembrando que eu era apenas uma criança. Por onde eu começo? Enfim, eu morava com a minha avó. Na época, eu tinha 9 anos. E aí, eu e a minha avó. Nossa, tá muito quente, vai dar pra beber agora não. Eu e a minha avó, a gente mudou pra um barracão que era nos fundos da casa de uma senhora que também criava uma neta da minha idade. Parece filme, mas não é filme, não. Nós duas tínhamos 9 anos na época. E as duas, terrível. Pensa em duas meninas terríveis. Não, e se não bastasse nós duas, do lado assim, só que ela não faz parte dessa história, não. Do lado assim, também tinha uma que fazia parte do nosso, do nosso grupinho maquiavélico para fazer arte. Um ano mais nova que a gente, mas também terrível. Mas enfim, nesse dia em questão, foi só nós duas mesmo. Apareceu um gatinho morto no nosso quintal. Não sei de que diabos a gente tirou a ideia que tinha sido o pessoal dos fundos que tinha jogado esse gatinho no nosso quintal. E aí as duas, que eu não lembro quem que foi que deu a ideia, falou assim, foi o pessoal que jogou, nós tem que vingar. Não, então nós vai vingar. E nós ficou pensando ali num plano, o que ia fazer para poder vingar, gente. Não, olha só a ideia. E aí, lá era assim, ó. Tinha um muro, né, dos fundos, que dividia a nossa casa com a casa desse pessoal dos fundos. E colado no muro tinha a nossa privada, que assim, tinha o banheiro do pessoal dono da casa, né? E essa privadinha era que eu e a minha avó usava, que era de quem morava no barracão. Colado no muro do povo dos fundos, na mesma direção da nossa privada, também tinha uma privada. Aí um dia, gente, eu acho que eu só contei isso no meu canal quando eu tava fazendo uma live e tinha bebido para dar coragem. Eu acho que eu nunca gravei vídeo contando isso. Aí, um belo dia, as duas estavam no fundo do quintal querendo fazer cocô, número 2. E no arame do pessoal dos fundos tava cheio de, tipo assim, ó, toalha, lençol, forro de mesa, só branco, só claro, sabe? Chega, tava bonito, clarinho de ver. Mais uma vez, não sei qual das duas, gente, provavelmente deve ter sido eu, porque infelizmente eu sempre era a cabeça dessas coisas, que Jesus. A gente teve a brilhante ideia de falar assim, vamos vingar o gatinho agora. Fazendo o quê? Fazendo cocô num pedaço de telha e jogando nesses lençol, nesses panos que estavam no arame. E nós duas começou a fazer isso. Ah, eu tô rindo com respeito, gente. Sabe aquelas catapultas de filme que vai aquelas bolas de fogo assim e joga no pessoal rival? Desse jeito, só que de cocô. E a gente fazia e jogava. E fazia e jogava. E não sei da onde saiu tanto assim, gente. E nisso, a mulher da casa dos fundos estava dentro da privada dela e a gente não tinha visto. E em vez da mulher já gritar logo, eu não sei se ela tava com medo de sair e levar uma cocosada na testa. Quando a gente já tinha jogado, assim, não sei quantas vezes, que ela resolveu sair da privada. Menina, e essa mulher subiu no muro. Ai, queria beber, mas ainda tá muito quente, ó, a fumaça, ó. Essa mulher subiu no muro e ela começou a gritar, a avó da minha colega. Gritando, gritando. Sabe o que eu fiz? Eu fiquei para dar apoio à minha colega de arte? Claro que não. Eu era boba? Óbvio que não. Peguei minha chinela, larguei ela lá e, ó, pra casa da minha tia, que é aqui no bairro. Porque onde a gente morava era num bairro vizinho, sabe? Um bairro lá pra cima. Menina, eu sem nem falar nada pra minha avó, vim, sabe, na toda. Quando eu cheguei na casa da minha tia, até ofegante eu tava. Minha tia olhou pra mim e falou assim, você tava aprontando, né? Porque eu acho que eu tava com a carinha assustada de quem tava aprontando. Fui aparecer lá, já tava anoitecendo.
E aí minha avó veio brigar comigo, falar. Só que assim, gente, eu era tão custosa que eu fugia dos flagrantes pra minha avó não me pegar, pra minha avó não querer me bater. Eu fugia, eu não dava tempo dela me pegar. E aí quando, né, eu ficava sossegada, eu já tinha desestressado, já não tinha aquela vontade mais de bater. Já a minha colega, a minha parceira, ela não teve essa sorte. E aí minha avó brigou comigo, falou, e depois ela falou pra mim que a avó dessa menina tinha pegado ela de cabo de rodo, gente. Uma coisa, né? Mas enfim, nem comentando isso, minha avó disse que ela virava no chão, assim, tadinha, e a avó dela em cima dela com cabo de rodo. Mas enfim, e não pense vocês que depois disso eu aprendi que não, gente. Eu só fui aprender mesmo quando eu tava começando a pegar a noção das coisas, sabe? Ficando adolescente e tal. Então, quando eu falo pra vocês que eu fui uma criança terrível, vocês acreditam, porque eu realmente fui uma criança terrível. E ó, quem ri aí vai pro inferno, viu? Não, eu sei que não dá pra não rir, né, gente? Mas eu falo que um pouco também é porque eu era muito solta, sabe? Porque assim, a minha vida foi assim. Um período da minha vida eu morava com a minha avó. Aí, outro período, eu morava com meu pai e minha madrasta. Aí não dava certo com eles, eu voltava para casa da minha avó de novo. E nessa, eu acabava ficando solta. Para vocês verem. Eu tinha 9 anos quando isso aconteceu, esse fato do cocô. E eu vim lá da casa de onde a gente morava, aqui sozinha. Gente, tipo, não é longe assim, mas não é perto, sabe? Não é uma distância para uma criança de 9 anos andar sozinha e ainda voltar anoitecendo. Com 9 anos eu pegava ônibus, eu rodava essa cidade, coisa que eu nunca deixei meus filhos fazer. Meu filho foi fazer isso, ele tinha 15 anos de idade. Então, eu era muito solta para a idade, né? Não tinha como não ser uma criança custosa. E eu pulava muro para poder pegar a fruta no quintal dos outros. Teve uma vez mesmo, falando nisso, que a gente estudava não era escola. É como se fosse um pet, eu não sei se tem pet aí na cidade de vocês, que dá reforço para a escola. Por exemplo, ensinava a gente a fazer crochê, tinha oração. E a gente estudava na parte da manhã, na parte da tarde, ia para o NACRE, que era estilo o PET. Do lado do NACRE, não tinha, até hoje tem, como se fosse uma chacrinha, sabe? É até grande lá. E aí pé de manga, pé de jabuticaba, um monte de coisa. Quando foi um dia, era a época de jabuticaba. E quando a gente saiu do NACRE, uma turminha falou assim que ia nessa chacrinha para poder catar a jabuticaba. Detalhe, tinha que pular o muro, porque tava tudo fechado, não era chamar e pedir. E eu vou também, pra frente, né, custosa demais, claro que eu tô dentro, nossa senhora. E nessa época, a minha irmã também estudava no NACRE comigo. E a minha irmã, gente, minha irmã era o satanás no meu pé. Tudo que eu fazia, ela contava pro meu pai, tudo. Então, ela deve ter escutado boatos lá que eu tava no meio dessa gangue, né? E aí a gente saiu, foi todo mundo pra essa chacrinha, pelejou, pulamos o muro pro lado de dentro. Gente, quando a gente pulou o muro, que a gente foi chegando assim nos pés de jabuticaba, o caseiro da chácara não soltou os cachorros. Menino do céu, pensa aquele tanto de menino correndo para trás para poder pular muro às pressas. A gente saiu caindo em buraco, sabe? Catando buraco assim no meio do mato. Gente do céu, eu esfolei tudo. E aí fui embora, passei, né? Falei, nossa, escapuli pelo beiço de uma pulga. Escapuli? Quando eu cheguei em casa, meu pai tava com um chicote desse tamanho me esperando, porque minha irmã tinha chegado primeiro e já tinha contado pro meu pai o que eu ia fazer. Apanhei, e não chupei uma jabuticaba daquele pé. E vocês acham que eu aprendi? Não aprendi. Mas, enfim, se eu for ficar contando aqui, ó, a gente vai 5, 6 horas direto contando, mas eu vou voltar com mais algumas artes. Gente, não me julga, viu? Ouvimos e não julgamos. Mas, brincadeiras à parte, é isso. Vim contar mais um pedacinho da minha vida para vocês. Quero agradecer muito por você estar aqui assistindo, comentando. Gente, esse canalzinho tá crescendo tão rápido que eu juro pra vocês, sem pretensão nenhuma, eu não achei que fosse crescer tão rápido assim, já tá batendo os 1.000 inscritos. Capaz que quando eu soltar esse vídeo já vai ter batido, né? Então, muito, muito, muito obrigada de coração. Agora eu acho que vai dar pra beber o meu chá. E até os próximos.
Beijão, tchau!